Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. De 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens sem estudar e trabalhar. O novo programa do governo oferece bolsas de doutorado para mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Servidores vão ganhar bônus para reduzir filas no INSS. O projeto oferece treinamento de turismo para a comunidade indígena de Roraima. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Periferia Viva. As melhores iniciativas receberão o valor de R$50 mil. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Periferia Viva. Serão premiados 54 projetos protagonizados e implantados por coletivos que atuam nas comunidades periféricas brasileiras. As melhores iniciativas receberão o valor de R$50 mil. Confira os detalhes. As inscrições para o Prêmio Periferia Viva estão abertas até o dia 3 de setembro. O formulário de inscrição está disponível exclusivamente pela internet na plataforma Redos. O endereço é redos.org.br. A iniciativa do Ministério das Cidades vai premiar 54 projetos realizados e implantados por coletivos que atuam nas comunidades periféricas brasileiras. As melhores iniciativas receberão o valor de R$50 mil. Podem concorrer ao prêmio grupos ou coletivos sem CNPJ e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que atuam necessariamente na periferia, realizando ações que contribuem para a redução das desigualdades, qualificações e transformações nesses territórios. Segundo o edital, são consideradas como critério de seleção iniciativas em várias categorias de atuação deste grupo, dentre elas as que contribuem com o planejamento urbano, a responsabilidade climática, a sustentabilidade alimentar e nutricional, a economia solidária, o acesso à justiça e o combate às desigualdades. O secretário nacional de Periferias, Guilherme Solimões, destaca a importância do reconhecimento e o apoio à atuação dos agentes coletivos que já reconhecem de maneira antecipada o potencial existente nos territórios periféricos. Que criam uma verdadeira economia da sobrevivência nas periferias e que precisam de estímulo, precisam de fomento para continuar ofertando essas soluções e, quiçá, precisam ser também integradas à elaboração de políticas públicas. Então, o prêmio ele é parte de um processo e deve chegar, finalmente, à elaboração de um programa nacional para as periferias brasileiras, que é o programa Periferia Viva, também em elaboração. A avaliação e seleção ficará a cargo de uma comissão do governo federal. O resultado final, com os premiados, serão divulgados no Diário Oficial da União no dia 10 de outubro, no site gov.br/cidades. É possível baixar o edital completo sobre o concurso. Também pode tirar dúvidas sobre o prêmio Periferia Viva pelo WhatsApp, no telefone 61 9 93 19 2207. Com informações da EBC, Emily Soares para o programa 30 Minutos de Notícia. O projeto oferece treinamento de turismo para comunidades regionais. A primeira etapa do projeto Experiências do Brasil original inclui a comunidade indígena Raposa 1, em Roraima,
Confira os detalhes. Treinamento e apoio das comunidades indígenas e quilombolas que queiram melhorar as atividades turísticas, sem deixar de preservar e divulgar as tradições desses territórios. Para isso, começou uma série de visitas de campo promovida pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Técnicos participantes do projeto Experiências do Brasil Original estão nessa primeira etapa em 4 comunidades, em Roraima, no Pará e em Goiás. Em Roraima, é beneficiada a comunidade indígena Raposa 1, em Normandia. As comunidades foram convidadas a participar do projeto e aceitaram o convite. A intenção é qualificar o turismo nas comunidades que já desenvolvem essa atividade. Segundo Manuela Valduga, pesquisadora que participa do projeto, já existem modelos semelhantes em outras regiões voltadas para o turismo nacional e internacional. Só no estado de Roraima tem cadastradas junto ao governo estadual mais de 32 comunidades indígenas que recebem turistas e tem roteiros de café, tem roteiros culturais com venda de artesanato. E em outros estados também, no estado de São Paulo, produtos já bem formatados para o turismo em alguns locais. Tem alguns locais bastante remotos focados num público do turismo internacional. O projeto Experiências do Brasil Original tem como referência experiências anteriores ligadas à agricultura familiar. Agora, a ideia é criar novos conhecimentos que transformem a visão do turista para a valorização desses locais. Após treinamento e capacitação, uma etapa final deve dar apoio à divulgação e participação em feiras, por exemplo. A pesquisadora Manuela Valduga explicou que, ao final do processo, as comunidades terão um maior controle do fluxo turístico sem impactos negativos. Tem já normas pré-estabelecidas, principalmente nos territórios indígenas, tem que ter um plano de visitação com a anuência da FUNAI. E nos povos quilombolas não é necessário ter uma anuência, mas é preciso uma normativa que resguarda que todas as ações tomadas nas comunidades quilombolas sejam em comum acordo com a comunidade. Então tem que haver sempre essa consulta prévia. Se o projeto der certo, a experiência pode ser replicada em outras comunidades, por associações locais ou algum outro órgão que queira repetir o aprendizado. Diana Paula Lopes para o 30 Minutos de Notícias. Servidores vão ganhar bônus para reduzir filas do INSS. O bônus vai ser pago para quem trabalha além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. Vamos conferir os detalhes. Para reduzir as filas do INSS, os servidores vão voltar a ganhar o bônus de produtividade. A medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social já foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em entrevista exclusiva à TV Brasil, disse que espera a adesão de até 5 mil servidores ao programa. A ideia do bônus não é nova. Em 2019, ele foi dado aos servidores também para reduzir as filas na concessão de pensões e auxílios pelo INSS. Stefanuto explicou que, naquela época, o foco era principalmente as fraudes. O bônus vai ser pago àqueles funcionários que trabalharem além da jornada regular da análise de requerimento de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. Esse programa ele acaba agregando um sobreturno, um contraturno, onde esses servidores, além do que eles já são responsáveis por entregar, vão poder entregar mais processos decididos. E esses processos decididos são exatamente os processos que estão parados ao longo de tempo. Essa fila ela foi construída ao longo de anos, ela se manteve no governo passado, e nós temos não só a obrigação legal, mas temos uma obrigação com aquele segurado nosso, que normalmente são pessoas vulneráveis, de ter o seu pedido atendido. O presidente do INSS afirmou que até dezembro pretende reduzir para no máximo 45 dias as filas por benefícios, conforme prevê a legislação. Nós vamos levar a fila até dezembro aos 45 dias, que é o prazo legal, mas pretendemos, obviamente, o programa tem 9 meses, durante os 9 meses estruturar que o INSS não precise de programa, que isso não aconteça mais. Essa é a missão que me foi dada e que nós vamos executar.
O programa vai durar 9 meses, prorrogáveis por mais 3. Quem é servidor administrativo do INSS vai receber bônus de até R$ 68 por tarefa. Os médicos peritos, R$ 75 por perícia, e quem quiser saber o tamanho e perfil da fila do INSS é só olhar no portal da Transparência da Previdência. O site é o gov.br/INSS. A reportagem fez contato com a gerência executiva do INSS em Boa Vista para falar sobre a situação em Roraima. A assessoria informou que, por hora, somente a presidência do INSS está autorizada a falar sobre o tema. Uma mensagem foi enviada à assessoria de comunicação do INSS em Brasília e aguardamos respostas. Com informações da EBC, Elaine Oliveira para o 30 Minutos de Notícias. Novo programa do governo oferece bolsas de doutorado para mulheres. O valor investido pelo governo será de 8 milhões. Para concorrer ao benefício, elas precisam estar matriculadas em algum curso de doutorado reconhecido pela CAPES. Mulheres negras, indígenas, quilombolas e ciganas serão beneficiadas com o programa Atlânticas. Vamos conferir as informações. Um programa do Ministério da Igualdade Racial vai oferecer bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior para as mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas. É o programa Atlânticas. O valor investido pelo governo federal será de 8 milhões. Para concorrer ao benefício, elas precisam estar matriculadas em algum curso de doutorado reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, a CAPES. No caso do doutorado, ele será na modalidade sanduíche, ou seja, parte aqui no Brasil e parte no exterior. Segundo dados da pasta, menos de 5% das bolsas desse tipo são recebidas por mulheres negras, enquanto as mulheres brancas têm 30%. Já no caso do pós-doutorado no exterior, 12% de bolsistas negras contra 38% brancas. Em nenhum dos dois casos, há mulheres indígenas. Com informações da EBC, Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. De 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens neném. O percentual de jovens brasileiros sem estudar e trabalhar é de 36%. Vamos saber os detalhes. O Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados, com maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. O país fica atrás apenas da África do Sul. 36% dos jovens brasileiros não estudam e estão sem trabalho. Os motivos e a quantidade de jovens que estavam sem estudar e sem trabalhar variam conforme a renda familiar, mas se encontram nessa condição principalmente os mais pobres. A situação dos jovens que não estudam, não trabalham e nem procuram trabalho tem relação com a origem socioeconômica. É comum entre os jovens de famílias mais pobres, a maioria são jovens mulheres que tiveram que deixar de estudar e não trabalhavam para poder exercer tarefas domésticas, criar filhos ou cuidar de idosos ou outros familiares, reforçando esse valioso trabalho que não é reconhecido como deveria. Nas famílias mais ricas, nessa condição estão jovens de faixa etária mais baixa, geralmente no momento em que estão se preparando para a faculdade. Dos 203 milhões de habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos e desses, mais de 5 milhões estão desempregados. Isso corresponde a 55% das pessoas nessa situação no país, que no total chegam a 9,4 milhões. Entre os jovens desocupados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. A pandemia agravou a situação desses indivíduos que tiveram que interromper a educação e a formação profissional. Especialistas destacam que é preciso fazer uma busca ativa desses jovens que estão desengajados, saber onde eles estão e oferecer o que está faltando, oferecer uma segunda chance de escolarização, e o mercado de trabalho também deveria procurar esses jovens, oferecer uma oportunidade por meio, por exemplo, do programa de aprendizagem das empresas, que dão preferência para aquele jovem com maior escolaridade. De Benison Santana para os 30 Minutos. Você está na Rádio Universitária FM 95.9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jodales Bravo e a entrevista do dia. Eu volto em 1 minuto. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E
agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Condenan a 16 años de prisión a 6 luchadores sociales que protestaban por salarios dignos. Para conocer detalles, establecemos contacto con Carlos Monsalve desde Venezuela. Gracias, Jordales. Transmitimos desde Venezuela, informando sobre lo que ha sido una de las últimas noticias más relevantes en este inicio de semana, y es que varias organizaciones no gubernamentales informaron la tarde del martes que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reinaldo Cortés fueron condenados a 16 años de prisión. Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo ONAPRED, fueron detenidos en julio del 2021 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Es un sistema de justicia de Venezuela está viciado, así lo publicó la ONG Provea en su cuenta Twitter, donde afirmó que la condena fue arbitraria y detalló que se utilizan presuntas capturas de WhatsApp para justificar una conspiración. El único testigo de la denuncia nunca se presentó en 1 año y 2 meses, así lo agrega Provea. Una situación que sorprende a los venezolanos, y es importante resaltar que la ONAPRED es la Organización Nacional de Presupuesto y también se hace uso o atribuciones de lo que llaman la ley contra el odio. Es el gobierno quien determina si alguna persona, cuando procede o reclama o protesta y está influyendo, incitando al odio, entonces esta persona o este organismo ONAPRED se encarga de detenerlo, y en este caso, como estos trabajadores que exigían salarios dignos de una condena, reciben ahora una condena de 16 años de cárcel. Reportó para 30 minutos de noticia Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. En el caso de los 6 sindicalistas, Almagro exigió justicia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió justicia para los 6 sindicalistas condenados a 16 años de prisión por acusaciones de conspiración contra el gobierno de Maduro. Exigimos justicia para los luchadores sociales venezolanos hoy condenados a 16 años de cárcel. Luchar por los derechos humanos no es un crimen. Liberen a los luchadores, expresó Almagro en su cuenta en Twitter. Aerolínea Latam reanuda vuelos diarios entre Caracas y Lima, con el reporte informativo José Ladera. La aerolínea Latam Airlines, la más grande de Sudamérica, reanudó este martes las operaciones comerciales con Venezuela, donde aterrizó por primera vez en 7 años un vuelo directo procedente de Perú, con lo que quedó establecida una frecuencia diaria entre Caracas y Lima. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, Juan Teixeira, dio la bienvenida al vuelo inaugural con un mensaje a través de Twitter, donde compartió fotografías del aterrizaje de la primera aeronave en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. Seguimos construyendo el entramado de conectividad que demanda el país, fortaleciendo el sector aéreo y convirtiéndolo en soporte fundamental de nuestra economía, indicó el funcionario. El embajador de Perú en Venezuela, Librado Orozco, dijo a EFE que la reanudación de estos vuelos representa un paso importante para restablecer el flujo regular de personas y bienes, especialmente luego de las dificultades económicas y sanitarias asociadas a la pandemia por COVID-19. Para Noticias en 30 minutos, reportó José Ladera desde el Estado Bolívar, Venezuela. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Conoce nuestra programación por el aplicativo Radiosnet. En Instagram estamos por @30 minutos de noticias. Este martes inició el proceso de entrevista a los 153 aspirantes a rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE, por parte del Comité de Postulaciones Electorales. Así lo informó la Asamblea Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter, plataforma en la que se precisó que dichas entrevistas se realizan durante 3 días. De los 153 postulados a ocupar los cargos de rectores y suplentes del CNE, las universidades postularon a 27 civiles, el Poder Ciudadano a 29 y las organizaciones ciudadanas a 97. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Jordales Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Jordales Bravo.
E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde. Já estamos aqui no Estúdio 2 da 95.9 na entrevista do dia. Nosso convidado de hoje é o Coronel Álvaro Duarte, diretor-presidente do Detran Roraima. Coronel, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre o trabalho do Detran, sobre trânsito, sobre as ações que nós estamos fazendo para em prol da nossa sociedade roraimense. Muito importante estar aqui com vocês nessa tarde. Obrigado pela presença. Coronel, o trânsito é uma preocupação cotidiana. Tem que estar todo dia ligado, né? O trânsito que eu falo assim, nesse momento que você acorda em casa, você já está envolvido no trânsito. Então você acordou, você vai sair para ir para a academia, que é perto a pé, você já é um pedestre. Aí eu vou sair para dar minha volta de bicicleta para treinar. Você já é o ciclista que está na rua mesmo que você esteja treinando. Eu tenho que pegar meu coletivo. Então o motorista desse coletivo, desse ônibus, ele tem que estar habilitado para isso, tem que estar com os custos em dia. Eu vou pegar um aplicativo, vou pegar um táxi, vou pegar meu próprio veículo, minha moto, o meu carro. Então assim, você tem que estar convivendo no trânsito. Então quando eu falo trânsito, a palavra-chave é cidadania, que é você aprender a conviver em sociedade com as outras pessoas. Então a palavra-chave sempre vai ser cidadania no trânsito. Conversando com o Coronel Álvaro Duarte, diretor-presidente do Detran Roraima. Coronel, hoje por que ainda a gente vê tantas infrações, né? Como é que a gente pode tentar melhorar essa questão da circulação do nosso trânsito em Roraima? Ali existe o plano de mobilidade urbana, para você ter uma ideia, o plano nacional, né? É um plano que ele foi assinado em janeiro de 2012, então, e tem a obrigatoriedade dos municípios realizarem o seu planejamento de mobilidade urbana. Então vários municípios ainda estão pecando nesse aspecto de não regulamentar a sua mobilidade urbana, a questão do trânsito e da mobilidade em si, acessibilidade e tudo mais dentro dos municípios. Mas em relação aos acidentes, para você ter uma ideia, o maior índice de acidentes aqui na nossa capital e no estado é não obedecer sinalização de cruzamento. Então a pessoa tem a placa de preferencial ou a placa de pare, ele não para e avança o cruzamento. Seguido de não obedecer a sinalização em si. Terceiro, a questão de furar o sinal vermelho, ou seja, não obedecer o sinal vermelho, ele avançar o sinal vermelho. É importante salientar que existe uma lei municipal, isso falando para Boa Vista, né? Existe uma lei municipal agora que ela permite o avanço do sinal vermelho entre 22 horas e 5 horas da manhã, sem que para isso ele sofra uma penalidade de avanço de sinal, mas não é por isso que a pessoa não vai parar no sinal vermelho entre 22 e 5. Ele tem que parar, observar se não vem um outro veículo que tenha preferencial, porque o sinal está verde para ele, aí ele pode sim avançar esse sinal vermelho. E isso não exime a questão de velocidade, então é importante falar. Dentro do município existem radares dentro das vias urbanas que continuam multando por questão de velocidade. Mas a questão do avanço do sinal vermelho, existe uma lei municipal aqui em Boa Vista que permite isso com a finalidade de segurança do motorista por questão de assalto. Essa aí foi a ideia dos vereadores aqui da nossa capital para essa lei. Mas por que acontece tanto acidente? O que eu falo é questão de cidadania. A partir do momento que você, como cidadão, descumpre uma norma, uma regra ou uma sinalização que não está ali à toa, a sinalização foi colocada ali porque teve um engenheiro de tráfego, de trânsito, que fez o estudo e colocou aquela sinalização, é para ser obedecida. A partir do momento que você não obedece, você coloca em risco não só você, como motorista, como também o terceiro que está passando ali pelo local. Para você ter uma ideia, também, no ano de 2022, nós tivemos 7 mil vítimas, quase 7 mil vítimas, foi 6.960 e alguma coisinha ali, de vítimas que deram entrada no HGR, mas vamos arredondar para 7 mil, que deram entrada no HGR vítimas de acidente de trânsito. Eu não estou falando de acidentes, estou falando de vítimas. Então, efetivamente, entraram no HGR uma média de 17, 18 pessoas por dia, todos os dias, vítimas de um acidente de trânsito.
muita gente esquece que nós não temos vias rápidas no estado. Você acha que já seria o momento de começar a pensar nisso também, em função do crescimento da frota de veículos em Roraima? Eu acho que assim, eu sou curitibano, né? Então eu conheço as vias rápidas lá de Curitiba e realmente tem vias que são propícias para isso, mas mesmo assim ela tem todo o cruzamento dela, ela tem um sinal que para a via, mas naquele momento que você tem ali, você pode ultrapassar. Eu acho que Boa Vista, vamos falar aqui da capital, né, que é o maior trânsito, que nós temos 245 mil veículos que nós possuímos no estado, mais de 210 mil veículos estão concentrados aqui na capital. A questão ali desses veículos, é importante salientar também que a frota ela cresce de 8% a 10% todo ano. Então, assim, nós tínhamos até 2022 233 mil veículos. 2021, aliás. 2022 já fechamos com 245 mil veículos. Então, foram 12 mil veículos que entraram na frota. E as nossas vias continuam as mesmas. Então, acho que ainda não é o momento da gente pensar em via rápida aqui dentro da capital. Porque o pessoal ainda não existe necessidade de locomoção tão rápida como Curitiba. Aqui você cruza a nossa capital em 15 minutos, 20 minutos, saindo aqui do centro da cidade, indo até o Cruviana, lá no final da Taíde Teve. Então, assim, acho que ainda não é o caso de se pensar nisso. Talvez sim pensar em redução de velocidade dentro do perímetro urbano e não aumentar a velocidade. E é importante também o pessoal ter a ciência, como eu disse, que a frota vai aumentando 8%, 10% ao ano. E as nossas vias continuam iguais. Isso aí vai acarretar o quê? Mais veículos na mesma via. Então vai dar um engarrafamento. Então hoje existem alguns nós viários, eu posso citar ali a parte do IBAMA, ali pertinho do Detran, o pessoal que vem lá no Jardim Floresta, ali pela Carlos Pereira de Melo, onde tem a confluência de vários bairros, né? Então pega Caranã, Jardim Caranã, Cauamé, a questão do próprio Cidade Satélite, tudo vai juntar ali na Carlos Pereira de Melo, já entrando naquele viaduto ao lado do Detran. Então ali já dá engarrafamento hoje em dia que vai bater lá na Carlos Pereira de Melo. Então o pessoal tem que sair mais cedo de casa. Não adianta querer o que era 5 anos atrás, hoje em dia já não é a mesma coisa em relação a tempo dentro do nosso trânsito. Conversamos na entrevista de hoje com o Coronel Álvaro Duarte, diretor-presidente do Detran Roraima. Coronel, muito obrigado por sua presença aqui e estamos sempre à disposição para o Detran, que é um órgão tão importante para o bom funcionamento do nosso trânsito. Eu agradeço a oportunidade e eu peço à população roraimense a questão de se policiar mais no trânsito, andar com mais cautela e a palavra-chave, como eu disse, no nosso trânsito é cidadania. E que a população se conscientize, é muito importante isso daí. Muito obrigado, uma boa tarde. Entrevista do dia. E eu fico por aqui. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Até a próxima, aqui na Rádio Universitária 95.9 FM. E agora vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima. Embarque com a gente nesse voo sem intervalo. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.